E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Marcelo Escudeiro do canal Estrada do Nerd. E no vídeo de hoje nós vamos falar de um personagem da Marvel Comics que é nada mais nada menos que Homem-Aranha. Mas hoje vai ser um vídeo diferente, não vai ser sobre a história do Homem-Aranha, e sim das mudanças que o Homem-Aranha teve nos quadrinhos durante os anos. Com o lançamento do novo filme do Homem-Aranha, o Spider-Man Brand New Day, que seria Homem-Aranha Um Novo Dia, o filme mostra mudanças do Aracnídeo. Então, já que eles falam sobre essas mudanças, eu também vou falar dessas mudanças semelhantes que tivemos nos quadrinhos. Mudanças essas que impactaram a vida do Cabeça de Teia. E também, muito dessas mudanças que aconteceram no filme foram baseadas, lógico, nos quadrinhos. Mas antes de começar, não esqueça de deixar aquele like maroto aqui no vídeo, compartilhar e se inscrever no canal, ok? Então, bora lá! O Homem-Aranha sempre foi um dos personagens mais populares da Marvel Comics. Mesmo com a dominância cultural do universo cinematográfico da Marvel, o MCU, ele continua sendo um dos personagens mais queridos da Marvel. Um ícone que resistiu a alguns dos anos mais difíceis da editora. Homem-Aranha é um personagem que toda criança quer ser quando brinca de super-herói. Um dos primeiros super-heróis da Marvel que teve sua cota de vitórias épicas e derrotas terríveis, sempre crescendo e mudando ao longo do processo. Esses altos e baixos são uma das coisas que os fãs adoram no Homem-Aranha. Então, vamos dar uma olhada nas maiores mudanças na vida do Cabeça de Teia. Um jogador de equipe. O Homem-Aranha sempre teve muitos amigos na comunidade de heróis. Mas, por muito tempo, ele não foi muito de trabalhar em equipe. Ele se juntou a muitos heróis, mas não era muito de se integrar em grupos. No início de sua carreira como super-herói, ele tentou se juntar ao Quarteto Fantástico, porque pensava que eles recebiam um salário. Mas por anos depois disso, o Homem-Aranha seguiu sua carreira solo. Embora tenha sido membro reserva dos Vingadores por anos, e tenha tido uma breve passagem como membro de uma formação substituta do Quarteto Fantástico, foi somente ao se juntar aos Vingadores em tempo integral que ele se tornou um verdadeiro jogador de equipe, assumindo um papel maior no universo Marvel do que jamais havia tido. Um mentor. Durante anos, o Homem-Aranha meio que minimizou seu papel como inspiração para os heróis do universo Marvel. Ele sempre foi um dos heróis mais humildes. Além disso, suas inseguranças o impediram de assumir um papel mais ativo junto aos super-heróis mais jovens que o admiravam. No entanto, nos últimos anos, ele se encontrou nesse aspecto. Unir-se aos Vingadores ajudou muito, fazendo perceber o quão importante ele era para o resto do universo Marvel. Isso o levou a assumir um papel de mentor para sua própria pequena família de Homem-Aranhas. Um grande passo para um personagem que, por muitos anos, minimizou seu papel como um dos super-heróis mais inspiradores da cidade de Nova York. A Saga dos Clones e um grande retorno. A Saga dos Clones é lembrada por muitos fãs como um período bastante ruim para o Homem-Aranha, mas também representou um momento catártico para ele, o retorno de seu clone, dado como morto há muito tempo, e causou uma reviravolta em sua vida. Por um tempo, ele chegou a pensar que era o próprio clone. No entanto, a grande mudança que se seguiu foi o retorno do maior inimigo do Homem-Aranha, o Norman Osborn, que também era conhecido como o Duende Verde. Osborn havia manipulado toda a situação, mas um golpe na sua guerra contra Peter Parker. O retorno de Osborn marcou um novo começo para a batalha interminável entre os dois, onde ele finalmente conquistaria seu lugar de direito no panteão dos maiores vilões do universo Marvel. Teias orgânicas. Um dos elementos mais facilmente reconhecíveis no visual icônico do Homem-Aranha são seus lançadores de teias mecânicos, aparecendo pela primeira vez em Amazing Fantasy XV de Stan Lee e Steve Ditko. Os famosos dispositivos, na verdade, são anteriores ao próprio herói,
tendo sido originalmente construídos para acomodar seu recém-descoberto poder durante uma breve carreira como lutador amador. Os dispositivos que funcionam acionando um gatilho preso à palma da mão funcionam para liberar o fluido do cartucho. Foram posteriormente integrados ao arsenal de combate ao crime do Homem-Aranha, onde permanecem como um recurso essencial desde então. Embora a trilogia de Sam Raimi apresentasse inúmeras divergências em relação ao material original, a principal mudança que causou mais polêmica foi, sem dúvida, o desenvolvimento de lançadores de teia orgânicos de Peter Parker, interpretado por Tobey Maguire. Herdar a capacidade da aranha de produzir a sua própria teia não faz sentido, do ponto de vista lógico, como também favorecia a situação financeira de Peter, que tinha dificuldades para pagar o aluguel, quanto mais para conseguir dinheiro para repor seus cartuchos de teia na frequência necessária. A escolha acabou se revelando controversa, com muitos fãs de longa data descontentes com a decisão de reescrever a história do Homem-Aranha. Alguns acreditando que isso desmereceria a inteligência e a capacidade de inovação de Peter, enquanto outros argumentavam que diminuía sua vulnerabilidade, tornando-o menos acessível. No entanto, a ideia, adotada por Raimi a partir de sua inclusão no roteiro do cineasta James Cameron, abriu um caminho para uma inclusão de teias orgânicas em futuras histórias em quadrinhos. Os lançadores de teia orgânicos aparecem pela primeira vez nos quadrinhos no arco de história crossover, O Outro, quando um encontro brutal entre um Homem-Aranha moribundo e a criatura vampírica Morlun terminou com a morte do escalador de paredes. Seu renascimento subsequente resultou em poderes ampliados, incluindo visão noturna, ferrões e desenvolvimento de teias orgânicas. Os lançadores de teias orgânicas também apareceram em Espetacular Spider-Man 20. Nessa edição, Peter é transformado em uma aranha gigante pela vilã rainha e renasce com habilidades como ler a mente de insetos e produzir teias orgânicas. As fiandeiras naturais também aparecem em histórias relacionadas ao Homem-Aranha Escarlate e também ao Homem-Aranha 2099 e a Silk, que é a Cindy Moon. No entanto, a ideia inspirada no filme não conseguiu consolidar permanentemente seu lugar na mitologia do Homem-Aranha e foi posteriormente descartada em Amazing Spider-Man 545, a conclusão da controversa saga One More Day, de Straczynski e Joe Quesada. Quando Peter e Mary Jane fazem um pacto com Mephisto para salvar a Tia May, o acordo com ele resulta em diversas alterações, incluindo o apagamento do casamento deles e do conhecimento público do Homem-Aranha, da identidade do Homem-Aranha. Presuma-se também que Mephisto reverteu as habilidades de Peter, já que na edição seguinte do Homem-Aranha, ele é visto novamente usando os lançadores de teias mecânicos. Pois bem, depois de todos esses anos, vemos novamente o Cabeça de Teia com teias orgânicas no filme do Spider-Man Um Novo Dia. Homem-Aranha com braços demais. A picada radioativa do Homem-Aranha concedeu a ele uma série de poderes incríveis e espetaculares. Estes variam de super força, agilidade, a capacidade de escalar paredes, um sentido de aranha e algumas versões de teias orgânicas. No entanto, um dos seus novos poderes mais estranhos e famosos surgiu em Amazing Spider-Man 100 e 102, de Stan Lee e Roy Thomas e Gil Kane. Essa nova assustadora descoberta foi o aparecimento de 4 braços extras, transformando em um Homem-Aranha de 6 braços. Aterrorizado com seus novos membros, o Homem-Aranha teve que se virar contra um vilão clássico e um novo, como parte de uma história comemorativa. O arco não só apresentou um vilão, que logo se tornaria estrela de cinema, como também foi adaptado em vários desenhos animados do Homem-Aranha. Como muitas histórias do Homem-Aranha desta era, esta história começa com Peter Parker lamentando seus problemas atuais. Entre eles, o vício em drogas de Harry Osborn, a morte do Capitão George Stacy e Gwen Stacy culpando o Homem-Aranha por isso. Inicialmente, ele acredita que a solução é desistir de ser Homem-Aranha, tomando um soro que supostamente o livrará de seus poderes.
Caindo em um sono profundo, infelizmente, ao acordar, ele descobre que o soro teve um efeito contrário e que de repente desenvolveu 4 braços extras. Peter começa a trabalhar em um laboratório de Curt Connors para tentar encontrar uma cura para o seu problema. Mas seu sentido de aranha o alertam sobre Morbius, que está por perto. Este arco marca a primeira aparição do personagem, e o vampiro vivo ataca o Homem-Aranha rapidamente, tomado por sua própria fúria sanguinária. Para piorar a situação, Curt Connors, também incapaz de controlar suas emoções, se transforma no lagarto. Morbius e o lagarto lutam pelo Homem-Aranha, sua presa em comum. Quando Morbius morde o lagarto, uma enzima em seu sangue permite que Connors recupere o controle mental. Ajudando o Homem-Aranha, eles rastreiam Morbius na esperança que seu sangue possa de alguma forma fazer os braços extras do Homem-Aranha desaparecerem. Morbius conta a sua origem e como se tornou um vampiro científico. Antes que ele possa escapar para o rio, o lagarto obtém uma amostra do sangue de Morbius, que usa para curar o Peter com sucesso. O traje preto. O traje preto do Homem-Aranha estreou durante as Guerras Secretas. Seu traje havia sofrido alguns danos e ele recebeu uma substituição de uma máquina. Essa primeira versão do traje preto era de um ser alienígena, mas com o passar do tempo, ele também passou a usar uma versão de tecido comum. Essa foi a primeira grande mudança do traje do Homem-Aranha e não seria a última. Com o tempo, sempre que o uniforme preto aparecia, representava um período mais sombrio na vida do Homem-Aranha, como por exemplo na tentativa de assassinato da tia May depois do arco A Guerra Civil. Além disso, o uniforme ficava incrível no Homem-Aranha, o que é sempre um ponto positivo quando o herói muda de uniforme. Loucura simbionte. O primeiro uniforme preto do Homem-Aranha, aquele alienígena vivo, abriria uma caixa de Pandora com o tempo. A forma de vida alienígena tentaria se unir ao Homem-Aranha, que lutaria e se livraria do uniforme. No entanto, ele escaparia e se uniria ao Ed Brock, um homem com rancor contra Peter Parker, e assim nasceria o Venom. Caso você queira saber um pouco mais sobre o Venom, eu fiz um vídeo especial só sobre ele. É só entrar aqui no card que você consegue assistir o vídeo. Venom daria origem a outros simbiontes com diferentes níveis de poder. Uma nova geração de vilões para o Homem-Aranha enfrentar. O próprio Venom oscilaria entre ser um herói e um vilão, mas por um tempo ele foi um dos maiores inimigos do Homem-Aranha, reconciliando-se com JJJ. O J. Jonah Jameson sempre foi uma pedra no sapato do Homem-Aranha. Chefe de Peter Parker no Clarim Diário, Jameson usava o jornal para difamar o escalador de paredes, tentando virar a cidade contra o jovem herói. Ele chegou ao ponto de pagar uma equipe de inimigos do Homem-Aranha, como o Escorpião e os Caçadores de Aranha, para deter o Cabeça de Teia. No entanto, recentemente, Jameson e o Homem-Aranha tiveram um desentendimento no podcast de Jameson e chegaram a um entendimento no final, o que representa uma grande mudança na relação entre os dois. Isso pôs um fim a uma das relações mais antagônicas dos quadrinhos da melhor maneira possível: a morte de Peter Parker. Personagens de quadrinhos morrem o tempo todo. A morte do Homem-Aranha foi um grande acontecimento. Manipulado a cada passo pelo Dr. Octopus, o Homem-Aranha acabou dando sua própria vida, trocando de corpo com um vilão debilitado. Contudo, ele deixou um último presente para o Dr. Octopus em sua mente: seus valores morais e sua bondade inata. Isso motivou a Octopus a continuar no papel de Homem-Aranha, tentando provar que poderia ser um herói melhor que Parker jamais fora, assim nascendo o Homem-Aranha Superior. A passagem de Ock como Homem-Aranha Superior representou uma espécie de renascimento do Homem-Aranha, já que o Dr. Octopus provou ser um grande herói, e na verdade era melhor em ser Peter Parker do que o próprio Peter Parker. Meio confuso, né? Mas no final, o Dr. Octopus acabou saindo da mente do corpo do Homem-Aranha e a mente do Peter Parker voltou para o seu corpo original. A morte de Gwen Stacy. Gwen Stacy foi o primeiro amor de Peter Parker, a garota mais bonita da escola.
O relacionamento entre Gwen e Peter parecia improvável, mas o aumento de autoestima que Peter ganhou por ser um Homem-Aranha lhe deu a confiança necessária para conquistá-la. O amor deles era maravilhoso e puro, mas logo chegaria ao fim. Stacy seria sequestrada pelo Duende Verde e o Homem-Aranha e o Duende Verde travariam uma batalha épica na ponte George Washington que custaria a vida de Gwen. Foi um dos maiores golpes na vida do Homem-Aranha até então, comparável à morte do tio Ben. O casamento de Peter e Mary Jane. Mary Jane Watson era vizinha de Peter e os dois eram bons amigos. Após a morte de Gwen, eles se aproximaram e o amor entre eles cresceu até que um dia decidiram que dariam um grande passo no relacionamento. Peter Parker e Mary Jane se casaram, um evento que mudaria o personagem e sua dinâmica nos anos seguintes. O casamento adicionou um novo nível de responsabilidade ao Homem-Aranha, um personagem que sempre foi sinônimo de responsabilidade. Toda uma geração de fãs cresceriam lendo sobre o Peter Parker casado, e essa era uma versão do personagem que eles amavam. O fim do casamento. Os roteiristas da Marvel, acreditando que o jovem e solteiro Homem-Aranha com quem cresceram era a versão superior, decidiram então acabar com o casamento de Peter Parker e Mary Jane. Eles, em sua infinita sabedoria, também decidiram que o divórcio envelheceria ainda mais os personagens. Então, bolaram uma maneira mais rebuscada e terrível para acabar com o casamento. Assim, nasceu Um Dia a Mais. Uma história em que Peter Parker troca seu casamento com Mephisto para salvar a vida da tia May. A reação dos fãs à história foi extremamente hostil, e ela entrou para a história como uma das piores histórias do Homem-Aranha de todos os tempos. E é isso aí, pessoal. Essas foram algumas mudanças no personagem do Homem-Aranha nos quadrinhos durante os anos. É lógico que aconteceram muitas outras coisas. Eu fiz apenas um resumo aqui por causa do filme do Homem-Aranha, onde nós vemos o Peter Parker também tendo algumas mudanças no personagem. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixa aquele like maroto. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com os amiguinhos, ok? Então, até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!